Começar essa live ao vivo, eu não vou conseguir interagir muito com vocês, porque o telefone tá mais longe por ser duas pessoas e eu não consigo ficar muito conversando com vocês hoje não. Só me dá um retorno se o áudio tá bom, por favor. Eu tenho que falar mais alto, como que tá o áudio do vídeo? Me dá um retorno sobre o áudio. Tá todo mundo escutando aí a gente legal aí? Tá beleza, né? Obrigada. Que tem um pouco de barulho aqui na rua, vocês já sabem. Tem muitas linhas de ônibus, então se vocês não entenderem alguma coisa, vocês podem falar. A gente só não vai conseguir ficar interagindo muito com vocês. Como todo mundo viu, então, a gente vai iniciar, né? No canal, esse vídeo é pro canal, mas eu resolvi fazer ao vivo aqui pra vocês, obrigada, pra vocês conseguirem interagir um pouco com a gente ao vivo. Para quem vai iniciar hoje, né, inicia o desafio, então, 30 dias sem refrigerante, que é o desafio de mudança alimentar. A gente tem tratado no canal a mudança de mente e eu quero também tratar do corpo. Então, hoje eu já comecei a postar no Instagram, né, coisas pra gente melhorar a questão alimentar, e o desafio do mês, né, é um desafio por mês e um subdesafio toda semana. Então, o desafio do mês de dezembro é 30 dias sem refrigerante. E todas as terças-feiras eu posto um vlog mostrando a minha rotina, quais são os meus desafios, dicas e etc. Mas durante todo o mês de dezembro eu vou estar falando sobre refrigerante em geral. Só que no início de 2019 nós vamos começar também a trabalhar a alimentação. A estratégia ela é o jejum intermitente low carb. Tá? Jejum não é para todos, nós vamos falar sobre isso, não se assustem. Mas eu vou começar a fazer o quadro perguntas e respostas. Hoje eu não consigo responder nada para vocês aqui, exceto se for uma coisa rapidinha que eu consigo ler. Mas me mande via direct do Instagram, pode me mandar pelo message do Facebook. Ele eu demoro ler um pouco mais, mas eu leio. Ou pode comentar neste vídeo mesmo, né? Nos comentários do YouTube, que eu vou juntar. Quando tiver um número de perguntas interessante, a gente faz o quadro de novo para poder responder para vocês. Hoje eu tô aqui, né, para quem me conhece, minha querida e linda mãe. Ela é saudável, né, gente, toda magra, mas também quer conhecer mais a respeito da estratégia, né, low carb e jejum. Não é só uma estratégia para emagrecer, não, gente. É uma estratégia para cuidar do corpo. É uma estratégia para manter o peso também. Então, ela vai trazer algumas perguntas de vocês, de quem já me fez algumas perguntas. E eu vou tentar esclarecer o máximo possível, tá? Começando, então, a estratégia low carb. Todo mundo fala, low carb, low carb, low carb é a dieta da moda, né, a dieta top. Quem me viu em 2017, eu perdi 11 quilos em 3 meses, sem fazer loucura nenhuma. Eu simplesmente segui a estratégia certinho, sem furar. Só que este ano foi muito difícil pra mim, muitas mudanças, muitas viagens, como eu disse, só pra praia 4 vezes, e eu perdi totalmente o meu foco. Mas eu estou extremamente incomodada, porque eu engordei tudo de novo, e quero cuidar do meu corpo, né? Quero cuidar dos meus órgãos, não só como a gente tem cuidado da nossa cabeça. Então, a estratégia low carb, ela não é só low carb. Chama-se low carb high fat. É o alto teor de gordura e um baixo teor de carboidrato. Então, muita gente fala, low carb é só parar de comer carboidrato. Não é. Você tem que elevar o seu teor de gordura. Falando um pouquinho sobre a fisiologia do organismo, né? Todo mundo sabe que eu sou enfermeira, então tudo que eu tô trazendo aqui pro canal é cientificamente provado, não é nada da minha cabeça, eu acordei, inventei. Nós trabalhamos com 3 pontos na dieta low carb. Eu não gosto de falar dieta porque parece que é uma coisa passageira, uma coisa da moda, né? Isso é uma estratégia pra gente fazer a vida toda, gente. É uma estratégia pra gente aprender a comer de verdade, né? E a estratégia low carb, ela trabalha com 3 pontos, né? Um baixo índice glicêmico, então o açúcar que está no sangue, ele vai ficar baixinho porque o
de comer alimentos que têm um alto teor de açúcar, né? Um baixo índice de insulina, eu vou explicar a função da insulina. Oi para quem está entrando. Nós estamos falando sobre low carb e jejum. Então esse nível de insulina no organismo também vai estar baixinho, eu vou explicar como funciona. E um baixo nível de frutose. Eu vou falar muito sobre as frutas ao longo do ano aí no canal. São saudáveis, mas a maioria delas contém um alto teor de açúcar. Então a gente tem que tomar cuidado. Todos os alimentos que a gente come, eu vou falar uma linguagem bem clara para todo mundo entender. Tudo que a gente come, que eu coloco na minha boca, seja uma bala, seja um pão, seja um biscoito, seja uma barra de chocolate, meu organismo ele não diferencia não, tá? A famosa tapioca que todo mundo adora, ele não entende que é a tapioca, que é o pão, que é o macarrão. Ele entende que é açúcar. Então, todos os alimentos que contêm açúcar, que eu coloco na minha boca, né, eles vão para a minha corrente sanguínea, eles vão para o sangue. E o açúcar, ele é o fornecimento de energia para o meu organismo. Né? Eu preciso do açúcar para me movimentar, para raciocinar, para fazer tudo. Preciso da energia, não do açúcar, desculpa. E aí, só que esse açúcar ele não pode ficar alto no sangue, ele tem que estar dentro da célula. O que o meu organismo faz? O pâncreas, né, um órgão que a gente tem, ele vai lá, libera a insulina vai lá dentro da minha corrente sanguínea, pega essa glicose, esse açúcar e carrega para dentro da minha célula. Só que esse processo do pâncreas ficar liberando insulina, carregando ela, isso faz a gente engordar muito. Então a estratégia low carb é conhecer os alimentos, conhecer o organismo e ver como isso tudo funciona. Será que o organismo realmente precisa só do açúcar para poder funcionar? Não, gente, a gordura também serve como fonte de energia. Então a gente corta esse nível de açúcar ao máximo e deixa a gordura trabalhar. Por isso que não adianta vocês terem medo da gordura. Se estiverem fazendo tudo errado e aumentar a gordura, vocês vão engordar. Mas se você corta o carboidrato, né, que é o açúcar, e entra com a gordura, você vai emagrecer. Então tem que fazer tudo certinho. É importante seguir tudo que eu vou falar aqui. Não adianta, eu vou seguir só uma parte, mas porque a outra não dá pra mim. Aí não emagrece, a culpa é da Mai. Tá? Essa é uma dieta que funciona com todo mundo do planeta. Se você fizer tudo à risca e não emagrecer, você pode vir aqui falar comigo, porque não tem como. E quando você, né, eu tava falando lá da insulina e tudo, então a gente diminui esse nível de carboidrato, né? Eu vou mostrando aí ao longo do tempo os alimentos que têm alto teor de carboidrato, e passo a fornecer energia para o meu corpo em forma de gordura. Não tenha medo da gordura se você cortar os carbos ruins, os carboidratos ruins. Tá? Então, expliquei um pouquinho aqui, Val, sobre como que funciona, né, fisiologicamente no nosso organismo a dieta low carb. Aos poucos eu vou falar sobre o jejum também. Vamos passar para o quadro perguntas e respostas. Os 30 perguntas de vocês, são 30, né? E aí ela vai falando e eu vou respondendo. Tem mais dúvidas? Manda pra mim, tá? Pra quem tá entrando agora, nós estamos no mês de dezembro sem refrigerante, é o desafio do mês de dezembro. Use a hashtag ToCoAMai, né? Use a hashtag 30 dias sem refri. Vá no canal todas as terças, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Você vai receber os vídeos. Vamos emagrecer comigo, ter um corpo saudável e ficar magrinha igual ela. Obrigada aí pelo elogio, tá? Mas vamos falar assim, né? Vamos tentar ser saudável, que é a melhor coisa da nossa vida, né? A gente tá bem de mente e de corpo também. Né? Eu trouxe aqui também umas perguntas e respostas, né? Que é o quadro da Maistane. E a gente vai começar com a primeira aí, para tirar essas dúvidas. Lá para quem tá chegando, low carb, jejum, mês de dezembro sem refrigerante. Quais são os alimentos que pode usar, como que funciona na low carb? Sobre os alimentos. Como eu disse, né, a low carb é um baixo teor de carboidrato. Então, tudo que é açúcar, gente, pensa em carboidrato, pensa em açúcar. Então, eu vou evitar ao máximo, eu vou cortar mesmo. A gente não corta o carboidrato, não, é baixo teor. Eu vou comer alimentos que tem açúcar, que tem carboidrato, alimentos de índice glicêmico bom. Nós vamos aprender sobre isso.
e tem um alto teor de gordura. Gorduras boas também, tá, gente? Não adianta você pegar aquele óleo de cozinha que você compra lá no mercado, fritar a batata, que aí não funciona. Então nós vamos aprender depois quais são as fontes boas de gordura. Mas basicamente, a base da low carb, a nossa pirâmide muda. Então a base da low carb são os vegetais, né? Quando você muda a sua estratégia de comida de verdade, gente, é açougue e, né, o sacolão, a fruteria, dependendo do local aí como que chama. Não existe esse trem de supermercado, ficar comprando caixinha de não sei das quantas, macarrão, biscoito, esse trem não existe. Sua compra vai ter uma economia, assim, de 100%. Então, a base são os vegetais, tá? São as folhas mesmo, as verduras, os legumes de baixo índice glicêmico a princípio, porque na low carb a gente não tem fases, igual existem outras dietas. Mas a gente tem o período de emagrecimento, então tem alguns alimentos que a gente vai evitar mesmo, que eles são proibidos, porque eles não te fazem mal, mas eles não te permitem emagrecer. E depois que você chegou, eu perdi já 15, 30, 50, não sei quantos quilos você quer perder, aí você introduz esses alimentos que não te engordam, mas eles não permitiam você emagrecer. Então, de início, a gente foca nos alimentos, né, os legumes, então, de baixo índice glicêmico. As oleaginosas são permitidas. Frutas, eu vou falar só das frutas depois, isso é polêmico, são saudáveis, sim. Mas para emagrecer, a gente foca nas frutas com baixo teor aí de frutose mesmo, de açúcar, e com alto teor de gordura. A gente vai focar nessas frutas. Os laticínios são permitidos, carnes, ovos, peixes, frutos do mar, né? Todos os tipos de carnes, então, os frangos são permitidos. E basicamente você vai cortar o trigo, você vai cortar as massas, os doces, o açúcar, gente. É só isso, é simples. E o dia do lixo? A gente pode fazer o dia do lixo? O dia do lixo não é recomendado, porque o seu organismo ele precisa compreender que você parou de comer açúcar para depois, então, começar a queimar gordura. E aí você passa, então, ao processo de emagrecimento. Se você inicia ali um processo, né, e fura, aí depois tem que recomeçar tudo de novo. Eu oriento você, quando a gente for começar, né, em janeiro eu vou iniciar o projeto de alimentação, eu vou traçar direitinho pra gente um plano alimentar. Não é dieta nada forçada, tem que comer 2 grãos de não sei das quantas, é isso não, tá, gente? É só estratégias pra gente não furar, cada um come o que quiser e dá a lista. Nós vamos tentar ficar pelo menos 30 dias sem dia do lixo, sem nada, para o seu organismo entender essa mudança ali no seu corpo. Mas depois, se você, não, Mai, eu não dou conta, eu, por exemplo, não dou conta, Karen, saudades, eu não dou conta, não faça o dia do lixo, faça uma refeição do lixo, tá? Então, assim, meu dia do lixo é no domingo, então eu vou fazer um almoço onde eu vou comer os alimentos que não estão liberados, se você quiser fazer, porque não é orientado. Eu fiz, tá, gente? Quando eu perdi 11 quilos, eu fiz a refeição do lixo, porque eu realmente não dou conta. Se eu não provar aquilo ali pelo menos uma vez por semana, eu surto. Então, eu fiz essa adaptação de perder uma quantidade de peso do meu organismo, entender ali a quantidade de peso que eu tinha que perder. E depois eu comecei a fazer a refeição ao sargaço, mãe. É do SAMU. É que vai lá te ver. E aí eu comecei a fazer só a refeição do lixo. Pra quem tá chegando agora, a gente tá falando de low carb e jejum. E esse vídeo vai estar disponível 24 horas aqui no Instagram e depois vai pro canal do YouTube. Próximo. Dezembro sem refrigerante. É a nossa proposta aí no low carb. Refri, né? Agora vamos falar do refri. Lanche da manhã, lanche da tarde, né? O que é free. A gente pode fazer o que é free com lanche da manhã, lanche da tarde? O Kefir, gente, ele é um probiótico. Então, depois eu falo só de Kefir, porque é muita informação, não vou falar agora, mas pra quem já conhece, eu quero usar o Kefir no lanche da manhã e no lanche da tarde. A gente sabe que na low carb a gente não fica fazendo lanchinhos, nem no jejum, né? Mas pra quem quer fazer, por exemplo, eu não vou fazer jejum,
Então eu vou, né, fazer os meus lanches para não furar. Pode sim fazer 2 vezes ao dia, tá? O kefir é um probiótico bem natural, ele substitui aí o iogurte, outras coisas. Depois eu vou dar uma dica sobre ele. E vamos à quarta pergunta aqui. Qual a quantidade de comida ideal para a gente estar, né, tentando se entender aí com a low carb? Não existe quantidade de comida ideal, gente. Esse é o máximo dessa dieta. Não existe, aí, Christian, não existe isso de tipo, você tem que pesar a sua comida e você come 300 gramas só. Não existe. Você vai comer o suficiente para se sentir saciado. É mesmo? É. Porque a partir do momento em que você corta o açúcar, o seu corpo vai se sentir saciado, gente. O que dá essa angústia, essa compulsão por fome é o açúcar. Então você come quantas vezes você tiver fome. Nós vamos aprender no canal a diferença de fome e vontade de comer. Então você come quantas vezes você tiver fome e você come até se sentir saciado. São 2 regrinhas ouro aí que eu tô trazendo a respeito da low carb. E eu quero começar o jejum. Como que eu posso fazer todos os dias? Ou eu vou fazer em dias alternados? Ou o dia que eu quiser? Como que funciona? Ei, Bia, bem-vinda. O jejum, gente, ele é uma estratégia, tá? Esse tempo todo que eu parei mesmo com a dieta e tudo, eu continuei muitas vezes com o jejum. Eu vou falar dele também, tudo eu vou falar aqui separadamente. O jejum, ele não é só para emagrecer não, tá, gente? O jejum trata cérebro, coração, fígado, né? Disposição, o jejum te deixa em alerta. Jejum é vida. Mas em relação ao emagrecimento, o jejum ele é uma estratégia. Você pode começar fazendo 1 vez por semana, você pode começar fazendo 2, 3 vezes por semana, ou até todos os dias. Não existe uma regrinha, a gente tem os protocolos do jejum. Quando eu for falar sobre jejum, Dani, eu vou falar dos protocolos, né? Não é interessante para quem está começando a iniciar com um jejum prolongado, né? Por muito tempo. E o interessante é você ir adaptando o seu corpo ao jejum. E é proibido aí mais de 24 horas para iniciante, né? Depois eu vou falar sobre isso detalhadamente. O que vocês têm que entender é, não comece com jejum. Comece fazendo a low carb, adapte o seu organismo a low carb e depois que chegar numa fase assim, nossa, eu não tô perdendo nada, mãe, né? O que tá acontecendo? Porque a gente chega nessa fase de estagnar mesmo. Aí você entra com o jejum como estratégia. Porque se você já tá com o jejum de cara, primeiro que você vai passar mal, né? Que você tá acostumado com um rombo de açúcar no seu corpo, você já corta esse açúcar por causa da dieta, e aí você vem com o jejum. Aí você vai cair dura lá no meio da avenida. Então não vamos fazer loucura, tá? Nós não engordamos do dia pra noite, isso foi um processo longo. Então o processo de emagrecimento também vai ser. Tá. E a gente, né, como que a gente faz com as pessoas que tem muita compulsão, ansiosas, né? Hoje em dia a vida aí, essa correria, essa loucura aí, a gente fica muito ansiosa, então o que fazer? De cara, cortar a cafeína. Nossa, por quê? Se você não consegue cortar, pelo menos diminuir. O café ele é uma grande estratégia, né? No jejum, por exemplo. Mas para quem é muito agitado, ansioso, compulsivo, o café ele é uma bebida energética, então pode ser que ele piore isso. Quanto tempo o organismo se adapta? Eu falo, isso depende muito, tá? Eu vou voltar aqui na cafeína, isso depende de corpo para corpo. A gente, depois você dá uma lidinha na gripe low carb. Quem começa a fazer low carb passa mal no comecinho. Depois você assiste o vídeo na íntegra, você entrou um pouquinho depois, eu falei da fisiologia, você enfermeira também sabe com certeza, que é mesmo essa mudança de energia de açúcar, né, de carboidrato para gordura, como que funciona a liberação, o estímulo de liberação de insulina, essas coisas todas. Então no início a gente passa mal um pouquinho mesmo, geralmente nos primeiros 15 dias, que é o corpo adaptando essa fonte. Sinto dor de cabeça sem café. Eu vou falar do café, porque tem gente que é viciado na cafeína. Mas só voltando na adaptação.
nos primeiros 15 dias, que é geralmente onde a gente passa mais mal mesmo. Depois tem que melhorar, senão você tem que ver o que tá acontecendo de errado. Eu tô disponível, gente, 24 horas pra conversar com vocês. Pode me chamar no direct, quem quiser, meu WhatsApp eu passo. Né? Deixa os comentários no vídeo aqui no YouTube, eu esclareço tudo. Que eu não souber, eu vou pesquisar, a gente vai aprendendo todos os dias. Depois fica um mês na low carb, sabe? Fica um tempo para você adaptar os alimentos, para você entender o que é bom, o que é ruim. Depois você vai entrando com jejum aos pouquinhos. Eu só quero dizer para não começar de cara, vou começar amanhã. Amanhã eu já faço jejum de 24 horas. E já corto todos os carboidratos. Samu vai buscar vocês. Não, faz isso. Então, assim, é só isso, né? Deixa o jejum como estratégia. Faz uma vez por semana, vai leve. Tá. Eu adaptei o jejum muito rápido. Quando eu perdi os 11 quilos, né? Assustadoramente, meu protocolo era acima de 18 horas. Isso pra mim é assustador porque eu como toda hora. Minha dificuldade é mais à noite, porque à noite eu sou compulsiva. Mas quando a gente corta o carboidrato e para de comer açúcar, o corpo tem, né, uma diminuição da fome. Voltando ao café, então, quem não consegue cortar, diminuir, porque a cafeína é uma bebida energética. E por ser uma bebida energética, ele vai favorecer, então, essa questão da compulsão. Existem alguns suplementos que a gente pode usar que o médico ou o nutricionista vai prescrever. Eles vão ajudar, então, a controlar essa compulsão. Geralmente, os mais usados, né, são o 5-HTP ou o picolinato de cromo. Não estou prescrevendo nada aqui, nem mexo com isso, mas é só para vocês entenderem que existem suplementos para ajudar a controlar essa ansiedade, a compulsão, algumas coisas para nos ajudar. Tá, e pra quem quer fazer jejum e tem gastrite, ela pode estar fazendo jejum também? Eu tenho gastrite e aí de repente eu quero fazer a low carb, eu posso fazer o jejum? Isso é uma dúvida muito comum, porque as pessoas que têm gastrite, muita gente que não entende nada disso fica falando aí na internet, até muitos médicos mesmo, que não faz jejum. Outro dia o médico falou pra mim, não faz jejum porque vai desenvolver uma gastrite aí no seu estômago tá ficando vazio. Peguei minhas coisas e fui embora, tá, gente? Não fica escutando besteira dos outros, não. Tenta, Ronivaldo. Não tenta ficar escutando coisa que não tem base fisiológica no seu organismo, né? Sávio, oi, Vinícius, o Léo. O que acontece, gente, com o nosso organismo? Quem tem gastrite, por exemplo, é porque a proteção ali, existe um muco mesmo, eu não lembro agora o nome fisiológico que protege, porque a gente libera um ácido no estômago chamado ácido clorídrico, que é para digerir ali os alimentos. Então a gente tem um muquinho, não vou lembrar, que é a proteção ali para esse ácido não corroer mesmo a parede do nosso estômago, né? Ou de todo o nosso trato gastrointestinal. Quem tem gastrite já tem esse ácido ali irritando o estômago mesmo, né? E todo o trato, desculpa. Primeiro, é orientado, a pessoa que tem gastrite pode fazer jejum, tá? Exceto lá as exceções. Então, primeiro é orientado a você iniciar com a low carb, tratar primeiro a gastrite, né? Curar ali primeiro a gastrite, propriamente dito. Corta os farinhácidos, corta a cafeína, corta todos os alimentos que irritam o trato gastrointestinal, né? Que vai irritar seu esôfago ali, vai irritar seu estômago. Depois que você tratar a gastrite, aí sim você inicia com o jejum. Existem as exceções que vão passar mal, né? Eu acho que tem uma outra pergunta aí falando disso também, depois eu vou destrinchar um pouquinho sobre isso. Mas basicamente quem tem gastrite pode fazer sim, só que tem que saber como fazer. Tá, no caso do meu intestino travar, né, dar uma coisa, né, ficar mais travado porque eu aumentei a proteína, ele pode ser por isso ou por outra coisa que aconteceu nesse dia a dia meu aí, seguindo a low carb, né? Isso é uma pergunta base, porque quem começa a fazer low carb, o intestino, gente, se não funciona, ele desaparece.
Qual que é o maior erro, os maiores erros na low carb? É você achar que é a dieta da proteína. E a base da low carb não é a proteína, a base da low carb são os vegetais. Lembra que eu falei da pirâmide? É folha, né? São ali os legumes mesmo, as verduras, tudo. Então você não aumenta a proteína quando você começa a dieta, gente. Você comia antes, por exemplo, um bife no almoço, 2 na janta. Vai continuar a mesma coisa, tá? A gente tem mania de achar que vai passar fome e aí põe a taxa de proteína elevada, né? Que são as carnes, né? Basicamente. E aí o intestino vai travar mesmo. Lembrando que tem que aumentar os vegetais bastante, né? E aumentar as gorduras boas também. Vegetais, leguminosos, todos com baixo índice de glicêmico. Tá, as mussarelas, né, que a gente gosta muito de comer no dia a dia, tem uma quantidade, assim, qual a quantidade que a gente pode estar comendo? A mussarela hoje são da faixa dos queijos, né? Mais baratos, porque queijo, depois que a low carb bombou, os alimentos que a gente come, o povo coloca lá em cima. É absurdo, o ovo duplicou. Então, é orientado queijos mais amarelos, queijos mais gordurosos, do que aqueles queijos branquinhos, que é mais fonte de leite, do que de gordura, na verdade. Então a gente prefere, né, orientado os queijos mais amarelinhos. São os queijos mais gordurosos e a mussarela, entre eles, são os mais em conta, os mais baratos. Não existe um limite ali de mussarela, porque cada organismo reage de uma forma. Se alguém te falar assim, 200 gramas, 500 por dia, não existe isso. Você vai aprender como que o seu organismo reage à mussarela. Come hoje a quantidade que você quiser e aí você vai vendo se você tá perdendo peso ou não. Eu parei de perder peso e estacionei. Ou você retira a mussarela ou você vai diminuindo. De 100 passa para 50 gramas ao dia. Claro que você não vai ficar o dia inteiro comendo mussarela, né? Isso também acontece com o creme de leite. Então, olá meninas, vocês vão diminuindo ali a quantidade de mussarela por dia até você voltar a perder peso. E aí você vai entender qual é a quantidade que o seu organismo vai adaptar. Tá, e no caso de adoçantes químicos, né? A gente tem muita dúvida aí, que acha que é tudo tranquilo, que pode ser usado. A gente pode usar os adoçantes químicos? Não. Os adoçantes químicos, gente, eles favorecem a compulsão, eles aumentam essa resistência à insulina. Ou seja, os adoçantes químicos, que são esses aí, né, baratinhos, eles vão favorecer o efeito sanfona. Quer usar adoçante? O interessante é com o tempo a gente tratar o nosso paladar. Na outra semana, sem ser essa que inicia amanhã, na outra eu vou falar sobre a adaptação do paladar. Mas quer usar o adoçante? Prefira os adoçantes naturais. Alguém me perguntou de adoçante outro dia, eu falei que eu vou falar sobre eles. Mas para quem já quer comprar por causa dos chás, a gente começou o desafio do refrigerante. Então usa o stevia, o xilitol ou o eritrol. Um dos 3 aí, geralmente é o stevia que é o mais em conta. Você já pode comprar, oi para quem tá entrando agora. Oi. E já começar a utilizar. Bem pouquinho, porque o interessante é nem adoçar. Então tá. E tem uma outra pergunta aqui interessante, que né, a pessoa foi no médico, pediu pra gente estar falando, comentando sobre isso, e o médico passou as estatinas, né? O que fazer agora? Conheça essa pessoa, sai desse médico, gente, hoje, tá? Ontem. Isso é muito sério, tá? Eu tenho uma pessoa muito próxima de mim, vou dar o exemplo sem expor, 31 anos, o colesterol tá lá no teto, e a primeira escolha do médico é iniciar com medicação. É pesado, tá? Porque esse médico, ele não pensa em benefícios para o paciente. Uma coisa é uma pessoa que tem um histórico na família já de alto índice de colesterol, é uma pessoa que já tem outras comorbidades associadas, e aí realmente tá com o olhinho aí que você tá assistindo, né? E aí realmente, aí a questão médica, eu não sou médica, eu não vou interferir nisso. Agora, a pessoa, né, com certeza é sedentária para ter
colesterol desse, com certeza a alimentação é péssima. Só que a primeira escolha, gente, é mudança de hábito de vida. Eu tenho certeza absoluta que se essa pessoa aderir low carb, se essa pessoa aderir ali o jejum, ou nem precisa do jejum, só low carb vai tratar o colesterol dela, né? E aí essa pessoa muda os hábitos de vida, faz uma caminhada, né? Muda ali, eu vou dar estratégias de atividade física também. O colesterol dela vai abaixar, tenho certeza. Agora, se você muda os seus hábitos de vida, se você corrige a sua questão alimentar, o seu colesterol continua alto, realmente justifica iniciar com algum tipo de medicação. Isso hoje é uma das maiores discussões entre os médicos mesmo, da estratégia low carb, e eles orientam. Se o seu médico entrou com uma estatina de primeira escolha, fuja desse médico e vá procurar um médico que te propõe mudanças alimentares. Porque as medicações, gente, elas ajudam em ponto e detonam em outro. E aí, com 30 anos de idade, você já está dependendo de medicação, isso é absurdo, tá? Então, se o seu médico já entra com isso de início e não te propõe mudanças de vida, primeiro, antes de tentar um tipo de medicação, corre desse médico. Tá. Agora nós vamos perguntar, né, fazer uma pergunta aqui meio polêmica, porque é uma das coisas que a gente gosta muito, eu acho que tem muita gente aí que tá vendo a gente, eu e ao vivo, que é o açaí, né? O açaí a gente pode tomar, pode consumir ele aí no nosso dia a dia, ou como que vai ser feito aí né, a nossa adaptação com o açaí aí, né, na low carb. Só tem uma pergunta ali antes, a alimentação é a mesma. Eu não entendi sua pergunta, a mesma de quê? Eu tava falando das estatinas, acredito que seja sobre isso. Não, você vai mudar a sua alimentação. Você começa a tratar ali, né? A estratégia low carb vai tratar seu colesterol, tenho certeza. E alguma prática de atividade física. Se não for isso que você perguntou, pergunte de novo, por favor. O açaí pode, tá, gente? Ai, que delícia! O açaí pode. Na estratégia low carb, a gente não conta calorias, tá? Existem sim, depois a gente estuda coisas calóricas para não ficar abaixo do nível energético que a gente precisa por dia. Porque geralmente você corta todas as fontes ali, né, de carboidrato, seu nível cai. Mas o açaí puro pode. O que não pode, eu vou tomar açaí e aí eu coloco 3 bananas. A banana é saudável? A frutose não. Eu coloco 3 potinhos de leite condensado, sorvete, M&M. Não, aí não dá, né? Isso quebra minha perna. Então o açaí puro, ele pode, sem exageros. Então, lembrando que a maioria desses açaís que a gente tem aqui não são puros não, tá? Eles colocam um monte de conservantes, xaropes, um monte de coisa nele. Não dá, né, gente? Aí o açaí, então, puro pode tomar. Que bom. Todos os tipos de sal, né? Porque a gente tem vários tipos de sal. A gente pode estar consumindo sal? O sal a gente usa muito porque é para temperar os nossos alimentos, né? A gente para com aqueles conservantes todos. Então, quanto mais fontes de minerais, melhor. Tem o sal comum, que todo mundo usa, pode usar. Cuidado com os excessos, principalmente os hipertensos, né? Porque o excesso de sal vai fazer sua pressão aumentar. Mas o sal é até uma estratégiazinha no início da low carb, vou falar sobre isso agora. O melhor é o marinho, mas se você tiver grana, money para bancar, pode ser do Himalaia também, que é excelente, né? Fora da realidade. Vamos para a realidade, que é o sal comum mesmo. Cuidado com este excesso, porque ele aumenta a pressão. Mas a Val, não sei se ela tá aí ainda, no início a gente passa mal. E aí todo mundo fala assim, você está passando mal porque você parou de comer açúcar. E na verdade é o contrário. Falando de uma linguagem bem clara aqui pra gente, quando a gente para ali, a gente diminui a taxa de carboidratos, né? Fontes ruins ali de alimentos no organismo. Na hora ali do processo alimentar do seu corpo, você acaba perdendo sódio. E por isso que a gente passa mal, por isso que a gente tem dor de cabeça, por isso que a gente fica tonto, tá? Não tem nada a ver com açúcar. Então, indica-se para
quem tá no comecinho ali da low carb, aumentar um pouquinho a taxa de sal para prevenir já não passar mal, para melhorar essa questão da dor de cabeça e tudo, porque isso vai perder sódio. Mas cuidados hipertensos com esse excesso, porque senão sua pressão vai subir, você melhorou uma coisa e atrapalhou outra. Então tá. Tolentino é o Anderson. Olá. Olá, Anderson, tudo bem? Mortadela, a gente pode estar conseguindo, né, consumindo a mortadela no nosso dia a dia ou com alguma restrição? Mortadela, que é o salame, né, ele não tem fonte alta de carboidrato, tá? Então poderia consumir sim. O problema, é que ele tem muito conservante, tá? É perigo até da linguiça, a maioria das linguiças é orientado às mais caseiras mesmo. Pra quem tá chegando agora, a gente tá falando de low carb, jejum, estratégias de emagrecimento. Então, eu não oriento comer mortadela, justamente, saudade de você, Ari. Também, saudades. E além disso, do nosso propósito, que vai ser em dezembro, a gente está iniciando a partir de hoje, sem refri. Vamos cortar o refrigerante sem refri, o nosso propósito na low carb hoje. E aí a mortadela tem muito conservante, então eu não oriento a comer por conta disso. Tá, e o molho shoyu, né, que a gente coloca tanto em carne, churrasco, a gente usa muito. Como que funciona isso? Molho shoyu, procurar sem açúcar, existe, tá, gente? Sem açúcar pode consumir. Tá, e o suco em pó? Porque muita gente fica muito mais prático, né? Porque no nosso dia a dia a gente sabe que logo no início aí foi falado das frutas, né? Da gente ter o cuidado das que tem mais açúcar, mas que tem muita gente, não, eu vou fazer um suquinho aqui mais rápido, é mais prático, né? Porque eu só jogo lá dentro da água, lá e misturo e tá pronto. E aí, como funciona esses suquinhos em pó? Parabéns, Anderson. Ele falou que já cortou o refri há muito tempo. Parabéns! Continue assim. Gente, suco em pó jamais, tá? Jamais. Nem em pó, nem de caixinha. Aquela caixinha é um veneno. Se vocês estudarem o rótulo daquilo, vocês vão ver que é um veneno. Em pó eu não vou nem comentar, jamais, hipótese alguma. Tá, e o chiclete, né? Tem um chiclete que a gente usa sem açúcar aí, ele quebra jejum? Como que funciona essa parte do chiclete? Qualquer chiclete, né, vai quebrar o jejum. Ele pode não ter açúcar, nós vamos aprender a ler os alimentos, mas ele tem adoçante. Então, para quem faz jejum, ficar mascando aquilo ali, tem adoçante sim, vai quebrar seu jejum. Tá. E para quem tem dificuldade de ir ao banheiro, né, intestino mais preso, comer mamão vai estar adiantando? Como que funciona nessa situação? Vai resolver o seu intestino, porém vai travar seu emagrecimento. A gente tem a lista dos alimentos que são permitidos na fase de emagrecimento e o mamão não está porque ele tem alto teor de açúcar. Então, uma dica, porque todo mundo que começa low carb, a maioria, o intestino trava mesmo. Vamos lembrar, gente, que a gente parou de comer aquele tanto que a gente comia, então também não tem que sair, né? Então vamos raciocinar um pouquinho. Mas pra quem tá se sentindo incomodado porque o intestino travou, pega um iogurte integral, tá? Dá uma lida lá no rótulo, olha lá a quantidade de carboidrato, de preferência 0 carboidrato, iogurte é difícil de achar mesmo. Né? Coloca uma colherzinha ali de creme de leite, chia, linhaça, gergelim, umas gotinhas ali de estévia ou de xilitol. E o morango, por exemplo, o morango ele é uma fruta excelente para quem está emagrecendo, sem exageros. Isso vai te ajudar a regular seu intestino. Muita água. Que bom. Muita água, viu? Hidratar faz bem pra vida. Sobre o açúcar mascavo, pode-se usar o açúcar mascavo? Não, açúcar nenhum, tá? Nem mel, nem nada. Não caia nas armadilhas. Tá, e café com óleo de coco, quebra jejum? Quebra, o óleo de coco vai quebrar o jejum. O café puro, sem açúcar, sem adoçante, não. Nós vamos falar de paladar, tá? Isso é a mente da gente, porque a gente sempre tomou
bebidas adoçadas. Eu nem tomava chá e eu passei a tomar chá sem açúcar, gente, fica uma delícia. Depois que o seu paladar adapta aquilo. Então, o óleo de coco vai quebrar o jejum. Tá, e o leite em pó, né, que a gente tanto gosta, às vezes nem sempre de ir no café com leite, mas pôr na colherzinha, colocar na boca, acho que quem não fez isso é muito bom. E aí, como que funciona aí na low carb o leite em pó? Eliminado da sua vida. Nossa. O leite em pó é um alimento que não vai ser saudável para você. Tem muita gente que usa leite em pó para fazer receitas e fala até que a low carb não é. Tá? Se você quiser tentar substituir, não sei se vai dar muito certo, não tem nada de cozinha, mas o leite de coco em pó é o único permitido. Tá, e o grão de bico, né, o famoso grão de bico aí, que muita gente às vezes não conhece, outros não conhecem, outros usam mesmo, eles também podem ser usados? Não conhece, fica sem conhecer, porque ele não pode ser utilizado para poder ter uma vida saudável. Tá, molho de tomate, né, que a gente usa muito aí no nosso dia a dia, para quem vai iniciar aí, vai estar fazendo esse propósito aí com low carb, como que funciona? Nem o molho, nem o extrato. O interessante é você fazer o molho em casa. Existem as receitas aí low carb, você aprende a fazer o molho para você usar, porque é sem açúcar. Cuidado com essas receitas, tem muita gente que quer só vender o produto e coloca ingredientes que não pode. Ah, você quer comprar? Rótulo, tá? Pega ali o molho, o extrato e olha, ele tem que ter tomate e sal somente. Porque a maioria vem tomate, sal e açúcar. Tem açúcar, gente? Não dá. Que bom. Bom saber que eu nunca tinha lido um rótulo. Começar a ler. A gente vai começar a mudar nossos hábitos realmente. Sardinha em lata. Pode-se usar sardinha em lata? Pode usar. Evite o molho que vem ali, tá? Porque ele já tá ali mais conservado e tudo, então você deixa escorrer e usa a sardinha. É uma questão de emergência, não é uma rotina. Tá, e o vinagre, né, de maçã, de limão, água, pode ser para evitar, assim, se quem tiver gastrite, como que funciona isso? Porque muita gente usa, né? O vinagre de maçã a gente toma, é horrível. Ou água com limão em jejum, tem essas estratégias aí. Pra quem tem gastrite, gente, 95% das pessoas podem utilizar. Existem sempre as exceções ali que vai dar algum problema e falar que a culpa é minha. O que acontece? Eu já falei da gastrite, eu vou finalizar o raciocínio. A gente tem um muco ali que protege mesmo, né, a parede ali do nosso estômago contra a acidez do ácido clorídrico, que é quem vai digerir mesmo os alimentos. Existem alguns alimentos de ácido fraco, de baixo teor de ácido, e o vinagre e o limão são esses. Então, eles não prejudicam ali a parede do seu estômago, muito pelo contrário, eles protegem. Porque quando você toma esses alimentos, eles vão estimular uma alta produção desse muco, que quem tem gastrite, essa produção tá baixa. E aí, quando o ácido clorídrico cair ali no seu estômago, ele já está protegido. Então, na maioria das pessoas que têm gastrite, acha que é o contrário, né? E esses alimentos podem até te ajudar, porque eles são ácidos fracos. Ah, então tá. E o broto de feijão pode ser usado? Broto pode. Broto pode, então. E o feijão carioquinha, que a gente tanto gosta? Feijão não, tá, gente? Infelizmente, esse feijão que a gente come hoje, ele não tem nutrientes nenhum. Aquilo ali é cheio de conservante, cheio de agrotóxicos, e a gente acha, mas eu preciso do feijão porque ele tem ferro. Vai comer um bife de fígado, vai comer outros alimentos que contêm, né? A gente precisa entender os alimentos. Eu não vou entrar nisso agora, mas aí eu preciso desesperadamente tomar uma caixinha de leite porque tem cálcio. Gente, aquilo ali é água com industrializados. Se fosse o saquinho, se fosse o leite ali tirado ali da vaca, eu podia até falar que tem cálcio. Mas às vezes uma folha de couve tem mais cálcio do que aquele leite de caixinha. Então, nenhum tipo de feijão. Então, todos os dias aprendendo aí. Ervilha pode? Ervilha também não. Nossa. Tá difícil. Vamos acostumar. Os grãos são difíceis. Os grãos. E as azeitonas? Azeitona, pra quem gosta, que eu detesto, pode. Que bom, então.
E agora, para finalizar, né, as nossas 30 perguntas, que foi o propósito aqui de hoje, o iogurte natural, né, ele pode ser usado? Como que funciona? Pode, sem exageros, preferir sempre o integral ou o natural e olhar o rótulo para ver ali se não tem nenhuma armadilha, porque eles adoram. Gente, todos os alimentos vêm lá, sem açúcar, e você olha o rótulo, tem adoçante. Tá? Ou tem açúcar com outros nomes. Nós vamos falar aqui depois sobre os vilões, né? Os nomes do açúcar, porque às vezes não está escrito açúcar, mas ele tem mais de 50 nomes diferentes e a pessoa quer vender. Então, se for integral ou natural, pode. Então tá bom. Eu acho que, né, deu para esclarecer um pouco de dúvida. Eu também aprendi bastante, né? Eu acho que a gente vai mudar nossos hábitos de vida, nosso dia a dia. Né, a low carb, ela não é só para igual a Mayara no início falou assim, ela é magra e tal. Não, eu acho que é questão de vida mesmo, saudável, de mudar a alimentação, aprender a alimentar direito, né? Agradeço aí a participação de todos, né? O que eu puder estar ajudando aí também, tô aprendendo, né? Obrigada aí. Eu agradeço por ter participado, né? Você está no canal da Mãe Stani. O vídeo vai pro canal. Obrigada por ter feito parte aqui, se interessar pelo assunto, né? Obrigada por todos vocês que estiveram aqui comigo. O vídeo vai estar disponível semana que vem no canal da Mãe Stani. E se tiver dúvidas, se tiver perguntas, manda pra mim, né? Ou pelo direct do Instagram, ou pelo message do Facebook, pelo WhatsApp para quem tem meu número, ou deixa aqui nas perguntas mesmo, nos comentários do vídeo. Eu espero que você esteja gostando, que você encare essa comigo, o Projeto Corpão 2019, né? Projeto Saúde 2019. Postem as suas fotos, postem no destaque, tudo e marca lá, tô com a Mai, né? E sempre que tiver pergunta, manda pra mim. Vamos encarar a partir de hoje o desafio 30 dias sem refri. Grava um vídeo pequenininho de 15 segundos até me mostrando a sua experiência, você, o que você trocou pelo refri, né? Quais são as suas dificuldades que eu vou colocar no canal. Obrigada, gente. Tchau, tchau, viu?